Cada pensamento é uma formação de energia, como uma pequena entidade, e atrai pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Eles podem surgir do seu pessoal, mas muito comumente surgem do coletivo deste mundo. Você precisa ter cuidado com que tipo de pensamentos absorve do coletivo, porque há tanta infelicidade no campo de energia coletivo da humanidade. É muito fácil ser atraído para isso se você não for cuidadoso e acabar participando do sofrimento e do medo coletivo, da ansiedade e da raiva que estão em toda parte. Também é muito fácil ser afetado por certos pensamentos que podem se apossar da sua mente, originados dos pensamentos coletivos e padrões de pensamento. Qualquer pessoa que não esteja suficientemente presente e consciente é suscetível de ser infectada por certos pensamentos. Esses pensamentos se alojam na mente e atraem pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Sem consciência, você se identifica com esses pensamentos e acaba sendo possuído por eles. Esses pensamentos podem estar presentes, podem surgir do seu pessoal, mas frequentemente eles surgem do coletivo. Na vida pessoal, você pode desenvolver algum tipo de pensamento de natureza obsessiva que ocupa a sua mente e você não consegue se livrar dele. Pode ser o pensamento de alguém direcionado a uma pessoa em particular, pensamentos muito negativos, até mesmo no nível mais simples que algumas pessoas têm. Você pode ter uma melodia que não consegue se livrar da sua mente, pode durar um dia inteiro ou até mesmo 2 dias, e você não consegue se livrar daquilo que está na sua mente, repetindo-se continuamente. Você também pode ter certas suposições sobre o mundo que podem parecer absurdas e irracionais, ou pode haver alguma verdade nelas, mas talvez apenas um aspecto da verdade. Por exemplo, você pode pensar que os pensamentos mais absurdos são reais, como a crença de que os extraterrestres já estão aqui e que todos os outros seres humanos são, na verdade, alienígenas. Você pode olhar para as pessoas com cuidado para tentar identificar se são alienígenas ou humanas. No entanto, esses pensamentos obsessivos provavelmente não estão corretos e podem distorcer sua percepção da realidade, colorindo-a totalmente com esses pensamentos obsessivos. Esses pensamentos obsessivos podem explicar tudo em termos dessas crenças, como explicar todos os males do mundo em uma única explicação. Por exemplo, a ideia de que o mundo inteiro é dividido em opressores e oprimidos. Você pode acreditar que cada ser humano pertence a uma dessas categorias. Isso era uma ideia presente no comunismo, tanto em termos econômicos quanto em termos de poder social, onde a humanidade era dividida entre opressores e oprimidos. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas um fragmento da verdade, pois a totalidade da vida humana é muito mais complexa do que isso. Se você fica preso em um aspecto específico e ele ocupa sua mente devido à falta de consciência, você está sendo possuído por esse pensamento. Era considerado um intelectual e, portanto, um opressor. O regime comunista no Camboja dividiu a população em categorias simplistas de bons e maus, e qualquer pessoa que caísse na categoria dos opressores era alvo de perseguição e morte. Eu visitei os campos de extermínio no Camboja, onde testemunhei o terrível sofrimento que o país enfrentou. 1/3 da população cambojana foi morta pelo próprio governo, que acreditava estar eliminando os opressores. Esses exemplos extremos
demonstram como sistemas coletivos delirantes que dividem as pessoas em grupos simplificados de bons e maus podem levar a enormes atrocidades. O comunismo soviético, a Revolução Cultural Chinesa e o nacionalsocialismo na Alemanha são outros exemplos desses sistemas que causaram um imenso sofrimento. É importante reconhecer a complexidade da natureza humana e evitar cair em pensamentos obsessivos que reduzem as pessoas a estereótipos simplistas. A vida e as interações humanas são muito mais sutis e multifacetadas do que a divisão simplista entre oprimidos e opressores. Devemos buscar uma compreensão mais profunda e empática, reconhecendo a diversidade e a individualidade de cada ser humano. Ele poderia imediatamente dizer isso mesmo. Opressor, eles seriam enviados das cidades para o campo para trabalhar nos campos, onde eles não tinham comida suficiente e muitos deles passavam fome. Uma total falta de humanidade. Total, como porque o país inteiro era dominado por um pensamento absurdo e obsessivo que os fazia tornar impossível para eles se relacionarem com qualquer ser humano como um ser humano. Eles os relacionavam através da conceituação que aquele pensamento criou para eles. Eles não podiam mais sentir a humanidade, o ser do outro ser humano. O momento que impôs uma identidade conceitual neles. Esse é um exemplo extremo do que pode acontecer com você quando é dominado por certos homens em sua mente. Não é para dizer que é claro que o opressor e oprimido existiram e existem, mas não é toda a explicação. Então há muitos outros fatos nessa vida. Mas eu estou dizendo tudo isso porque você precisa estar muito alerta para que sua mente não seja dominada por certos pensamentos que invadem sua mente e colorem sua visão de realidade. Existem certos pensamentos irracionais que estão flutuando no coletivo no momento. Então é muito fácil para você absorver alguns deles e ser possuído por certos pensamentos. E talvez seja tão irracional que seja inacreditável. Mas eu não estou dando nenhum exemplo. Mas você deve descobrir por si mesmo, com consciência, que pode e tenha muito cuidado ao observar sua mente. Está lá como testemunha de sua mente, para que você não seja dominado por certos pensamentos. Que sua mente não seja dominada por certos pensamentos. Então você não pode perceber a realidade como é. Tudo é colorido pelo véu do pensamento irracional. Então, quando você, hoje em dia, essas coisas podem se espalhar muito rápido e facilmente, essas coisas irracionais no passado, elas eram confinadas a um país ou uma área de um país em particular. Mas, hoje em dia, certamente, os pensamentos racionais podem percorrer o mundo inteiro através da tecnologia que temos e podem afetar rapidamente milhões de seres humanos em todo o mundo. Então, no passado, você tinha, como eu disse, algo limitado. Digamos que a caça às bruxas no passado é totalmente absurda e irracional. É uma doença mental que afetou certos países ou áreas em certos países. Essa doença mental, então, havia alguns lugares na Europa, havia aldeias e cidades na Europa, na Idade Média, durante aquela época de insanidade coletiva. Quase não havia mulheres deixadas em algumas aldeias e cidades naquela época, porque todas foram queimadas ou afogadas porque eram chamadas de bruxas.
absoluta insanidade. Absoluta insanidade incrível. Então, não subestime como os seres humanos podem se tornar insensatos e insanos. O único antídoto que você tem contra isso é a consciência, para que sua mente não seja afetada pelo vírus mental. A consciência está ciente do que sua mente está fazendo, para que sua mente não fique ocupada por uma maneira particular de pensar que provavelmente é irracional. Qualquer coisa que seja unilateral, que não veja a totalidade de uma situação como oprimidos e opressores. Se você não vê os muitos fatores que compõem a identidade de um ser humano, então tenha muito cuidado com o que você consome na mídia, tenha muito cuidado com o que você consome, para que você não assuma, sem saber, sem questionar certas formas de ver o mundo. Perceba que você está sendo manipulado, como a maioria da grande mídia se tornou. Então você precisa assistir, e se você assistir, sabendo como está sendo manipulado e que as próprias pessoas também estão sendo manipuladas, então é que eles estão nas garras da inconsciência e eles querem atrair outros para a inconsciência. Eles não são maus, eles simplesmente não conhecem você melhor. Você pode fazer isso sozinho, facilmente, usando um método de meditação e focando a mente, e depois ficando imóvel. Eu não planejei essa sessão de forma alguma, então não tenho ideia de como ela vai se desenrolar. É muito mais interessante assim. Gostaria de mencionar para aqueles de vocês que são novos nisso, que estejam cientes, enquanto se sentam aqui, ouvem e assistem, para estarem cientes de que não falo continuamente. Existem pequenos intervalos entre as palavras ou frases e são como parte da nossa meditação. Por favor, observe que há lacunas quando eu não falo. O que você percebe é o silêncio entre as palavras ou frases e, para a mente pensante, isso pode ser algo bobo e absurdo, porque a mente pensante é o ruído mental, então ela não sabe o que fazer com o silêncio. Não está no topo de sua lista de mente pensante uma lista de prioridades. E as mentes pensantes têm outras coisas com que se preocupar além do silêncio. Mas esse é o problema, que preocupa muito a mente pensante, que nunca está silenciosa. Mas encontrar a dimensão é muito importante na tua vida. Diria até que é o mais importante. Agora, o que acontece dentro de você quando repara no silêncio, entre as palavras e o intervalo? Fica em silêncio. Quando repara que há um silêncio, um espaço silencioso, como agora, naquele momento de perceber se são 2 segundos ou 5 segundos, naquele momento de perceber que você não está pensando, mas está consciente, é isso que é a meditação, para estar consciente, sem pensar, além de perceber as lacunas silenciosas. Você também pode perceber que sua respiração
Ele se fecha e se abre. Se fecha e se abre. Isso pode te ajudar a estar ciente não apenas dos espaços silenciosos, mas na verdade é sempre apenas um espaço. Porque há apenas o momento presente. Para estar ciente do espaço, o intervalo entre as palavras, isso pode ser útil enquanto você está ciente desse espaço. Está ciente de que está respirando também. Você respira. Apenas sinta. Então há um conhecimento no fundo e você não está pensando. Uma presença consciente. Não estou pensando que é de vital importância ser capaz de acessar essa dimensão. Não apenas quando você se senta e diz, tudo bem, agora pelos próximos 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, vou fazer minha meditação. Tudo bem, isso pode ser muito útil. Mas é mais importante acessar essa doação, essa conexão na vida cotidiana, que é a quietude. E nessa quietude, você está. Mas não o você histórico, a pessoa que pensa sobre seus problemas e medos e desejos, e o passado e o futuro. É todos conectados com esse fluxo de pensamento. Eu e minha vida, quem eu sou, definido por pensar os julgamentos sobre mim mesmo, coisas das quais eu tenho orgulho e das quais eu tenho vergonha, coisas das quais eu me arrependo, coisas das quais eu sou preocupado que possam acontecer. Tudo o que geralmente lhe dá o seu senso de quem você é. Mas enquanto isso, pare. Há uma cessação nesse fluxo de pensamento que geralmente fornece o seu senso de identidade. Então agora, você se torna consciente de que existe outra dimensão da consciência em você. Isso é mais profundo do que pensar, mais alto do que pensar. Consciência, presença, quietude, espaço. E você pode sentir que há algo lá que não tem forma. Quando você pensa sobre sua vida, seus problemas, suas ansiedades, então é tudo forma. Nem todo pensamento é uma forma de pensamento. No entanto, há outra dimensão em você, que a maioria das pessoas não conhece, que é sem forma. Pode-se dizer que você se torna consciente de si, seu ser, sua existência, sua presença. Quando há um momento sem pensamento, sem dúvida há uma presença consciente, deixada à luz da consciência. E isso é você. Mas, essencialmente do que a história da sua vida, que é o universo, do qual você é um coração intrínseco. O universo se torna consciente de si mesmo. É consciente, você está consciente, e de repente você sabe que está consciente.
Você sente aquela consciência, aquela presença que fundamenta tudo, fundamenta todo o pensamento. Não poderia acontecer se você não estivesse consciente. Você não poderia ter nenhuma emoção se você não estivesse consciente. Você não poderia ter nenhuma percepção sensorial se você não estivesse consciente. É a base de tudo. Isso é a base de tudo. É a única coisa que está totalmente além. Talvez toda a sua vida seja uma espécie de sonho, e poderia ser. Então você pode duvidar da realidade absoluta da sua assim chamada vida, do que você não pode duvidar, porque a evidência disso está aqui, e agora, e imediata. O que você não pode duvidar é que você está consciente. A essência de quem você é aquela presença, essa consciência. Eu quero deixar de lado hoje, para a meditação, a questão que pode ter surgido se o cérebro físico produz consciência, ou se o cérebro recebe consciência como um rádio recebe os sinais e os traduz. Eu sugeriria que é o segundo caso, mas não precisamos explorar isso novamente. Essa nossa sessão aqui é uma prática direta. Não precisamos entrar no momento em especulação abstrata ou filosofia. Embora seja interessante, o fato permanece, que a presença que está lá é a essência de quem você é. A maioria das pessoas não está ciente da sua própria presença. Elas estão apenas cientes do que surge naquela presença, naquela consciência, percebe as percepções, eles olham, eles ouvem, eles tocam, pensamentos e emoções. E agora essas são as coisas que surgem naquela luz da consciência. Então a maioria das pessoas é completamente absorvida por essas coisas. Então elas são totalmente atraídas para a identificação com essas coisas que constituem a sua assim chamada vida. 3 coisas: sentidos, percepções e pensamentos. E geralmente, sentidos, as percepções são percebidas através do filtro de seus pensamentos, que são condicionados pelo passado. Então você realmente não vê isso claramente. Sentidos, percepções, pensamentos, sentimentos e emoções. Isso é uma espécie de estado hipnótico. É como ir ao cinema. Você assiste o que está acontecendo na tela e você não se envolve completamente com isso. Você se esqueceu completamente de se identificar com os personagens ou com um dos personagens. E é assim que a maioria das pessoas vive. Eles vivem nisso. Às vezes, quase acidentalmente, surgem momentos em que o pensamento diminui. Então eles percebem, mas não estão sobrecarregados pelas percepções dos sentidos. Às vezes, espontaneamente,
que o espaço ou a quietude ou a presença podem surgir. E de repente, a vida parece boa. É bom estar vivo, há uma alegria e se intensifica na vivacidade. Muitas vezes eu me pego me comparando com outras pessoas. Principalmente minha aparência física em comparação com outras mulheres. E isso me deixa muito exausta, como você pode imaginar. Eu queria saber se você tem algum conselho prático para ajudar a dissolver isso. Ok, muito obrigado pela sua pergunta. E presumo que, às vezes, você sai melhor do que algumas vezes você está bem e outras vezes você não está tão bem quanto agora. Certo? É melhor do que se sentir bem e não tão bem quanto, não é? Esse é um bom ponto a ser alcançado, para se cansar de um padrão antigo como esse. Então você está pronta para deixar ir. Como o Curso em Milagres coloca, a comparação é um dos recursos favoritos do ego. Para manter o ego em movimento, ou ele se mantém em movimento, especialmente comparando, seja a comparação relacionada à aparência externa, ou comparando a outras coisas, avaliando outros em comparação com a forma, como em sua própria mente. Você se avalia. Pode ter a ver com conhecimento, educação, classe social, forças físicas, quantas posses de valor você tem. Por exemplo, ele vale tal e tal quantia de dólares e eu valho muito mais do que ele ou muito menos do que ele. Todos os tipos de coisas. Implícito nisso está um sentimento de desejo por parte do ego. De aumentar seu senso de valor. E se alguém tem menos do que você, ou parece menos do que você, ou pode fazer menos do que você, de alguma forma, um tanto sem sentido, parece acrescentar algo ao seu senso de identidade. Claro, isso não faz sentido. É um pouco absurdo até. Mas é assim que o ego funciona. E ao contrário, se alguém parece ao ego como se alguém tivesse acabado de alcançar algo, ou que você não alcançou, parece o ego como se algo de seu senso de identidade tivesse sido tirado. Então você fica murcho e não fica feliz. Se você está realmente preso ao ego, você não fica feliz. Quando algo de bom acontece, alguém próximo a você, porque parece ao ego como se tivesse te diminuindo, porque algo ou outra pessoa se tornou mais realçada, sua identidade aos olhos do ego. É tudo.
Você pode ver quando você explica dessa maneira, para que possa realmente ver como funciona. Então você percebe que é absurdo sentir que agora é menos. Você se tornou menos porque alguém recebeu mais de alguma outra coisa? Ou pode fazer algo que você não pode fazer? Então você pode ver como esse senso de identidade é irreal. Você se sente diminuído porque algo bom aconteceu com alguém próximo a você, e em alguns casos, se o ego for muito forte em você, sem qualquer traço de consciência, você não pode nem mesmo admitir para si mesmo que se sente mal quando algo de bom aconteceu a alguém próximo a você. Está lá como uma emoção irreal, não testemunhada. Então pode surgir quando você fala com essa pessoa com o desejo de diminuir o que ela tem agora. E você não tem. E é totalmente inconsciente. Com você não está totalmente inconsciente. Já existe uma consciência em você que está ciente desse padrão. Se não houvesse consciência em você, você não estaria fazendo essa pergunta. Não estaria sentado aqui, estaria agindo de acordo com esse padrão. E da próxima vez que alguém na sua vizinhança acabasse de comprar um vestido novo, que parece absolutamente deslumbrante, você olharia para ele. Se você estivesse totalmente presa ao ego, você olharia para ele e algo dentro de você se contrairia. Mas vocês não saberiam disso, porque não haveria consciência suficiente para isso. Mas essa concentração, essa contração com um campo de energia, fluiria para sua mente. E então as palavras sairiam de sua boca, novamente inconscientes, para diminuir o valor daquele vestido. E você poderia dizer: ah, esse vestido ficaria bem na sua irmã. E a outra pessoa que talvez também esteja completamente identificada com o ego, de repente se sente profundamente magoada. E em ambos os casos, aplica-se o famoso ditado: eles não sabem o que fazem. O que, é claro, aponta para uma completa falta de consciência. Então, nesse sentido, algumas pessoas machucam umas às outras e tentam tirar para se sentir maiores. E no momento em que o ego diz: isso ficaria bem em outra pessoa, já se sente um pouco melhor, não é? Porque você tirou um pouco disso, um pouco do valor, o valor percebido dessa coisa. É insano, eu sei, é um sistema delirante, mas muitas pessoas ainda estão totalmente presas nisso. Não com você, claro, não é o seu caso. Você não está totalmente presa. Ele ainda opera em você até certo ponto, mas não totalmente preso. Portanto, há uma conexão com o valor. Seu próprio senso de valor ou merecimento, que está conectado à sua aparência externa. Pode estar conectado a outras coisas também. Pode estar... Sim, conectado a outras coisas. Portanto, há uma imagem em você de quem você é.
É uma imagem superficial da aparência superficial de seu corpo. E a solução, claro, é muito simples. É levar a sua atenção para além da superfície. Onde normalmente está a superfície do seu corpo, a superfície daquilo que está por cima do seu corpo, as roupas, levar a sua atenção mais profundamente para o campo de energia inerente ou a vivacidade, ou presença consciente que permeia quem você é. Todo o seu ser. Nada a ver com o externo, nada a ver com o formato do corpo, ou o que está em cima do corpo. E se você começar a ir para lá, para essa dimensão, levar a sua atenção para essa dimensão, onde você não é a forma externa, mas você sente a própria essência de quem você é. Você sente a vida que você está além, o que é fora da forma. Então você não precisa mais se identificar com a forma. Você não está mais ameaçado quando a forma de outra pessoa é aparentemente melhor que a sua. Isso não afeta mais o seu senso de identidade ou o seu senso de valor. Então, você está livre. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!